Capítulo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25, vamos ler a partir do versículo de número 31. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 31. Na medida que você encontrar, diga glória a Deus. Amém. Nós vamos ler até o 46. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 31. O tema da ministração de hoje são as verdadeiras riquezas. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje nós vamos aprender sobre as verdadeiras riquezas. Deus vai pegar a gente aqui, irmãos. Você sabe que o pregador sempre apanha primeiro, né? Então eu sei do que eu estou falando, porque eu já tomei a surra. Agora que eu apanhei, é a sua vez. Amém? Mateus 25, 31. Se tiver alguém pertinho de você que está sem Bíblia, compartilha da sua Bíblia, ou aqui no nosso telão tem também a Bíblia. Vamos lá. Parábola de Jesus sobre os bodes e as ovelhas. Essa parábola faz parte do sermão escatológico de Jesus, que fala dos últimos dias. Vamos lá. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os seus santos anjos com ele, então assentará-se no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e me hospedou, eu estava nu e vestiu-me, adoeci e foste me ver, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estava nu, não me vestiu, estava enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles respondendo, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quanto a um dos meus pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Entregamos a Ti o nosso coração mais uma vez, para sermos ministrados, dirigidos pela Tua santa palavra. Leva-nos a um lugar de entendimento, de revelação. Fala conosco, Senhor. Nos faz entender, Senhor, a profundidade, a largura e a extensão de todas as coisas. Fique à vontade, Espírito Santo. Levanta a sua mão e fala assim: fala comigo, Jesus. Amém? Pode se assentar, amado. Fica à vontade. Esse sermão, ele vem seguido do sermão das 10 virgens. Ele também vem seguido do sermão dos 10 talentos. E é uma unidade de sermão, o que significa que
um sermão complementa o outro naquilo que Jesus está falando. Por isso que é chamado de sermão escatológico, porque ambos falam do fim. Por isso que aqui neste texto que nós lemos, nós vemos o juízo de Deus acontecendo. Aqueles que não andaram de acordo com a verdade de Deus foram lançados no lago de enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então é óbvio que haverá uma prestação de contas. A Bíblia diz que um dia estaremos todos nós diante do grande tribunal de Cristo, onde nós estaremos prestando contas daquilo que fizemos, bem ou mal, por intermédio do corpo de Cristo. Então nós vamos prestar contas. A pergunta é sobre o que nós vamos prestar contas. E para mim está claro que nós vamos prestar contas sobre as riquezas, sobre os recursos. E recursos, novamente, não fala somente de dinheiro, mas também dinheiro é responsabilidade na nossa vida. Mas não é só dinheiro. As riquezas que nós recebemos desde o momento em que nós nascemos ao mundo, nós fomos criados em riqueza. E é isso que eu quero mostrar para você nessa noite, que nós temos a responsabilidade com as riquezas que nós temos desde o nascimento. Olha o que a palavra do Senhor diz, palavras de Jesus em Mateus 19, 21. Ele disse assim: se queres ser perfeito, ele diz ao jovem rico, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Então depois você me segue. Olha o versículo 22, o jovem ouvindo essa palavra ficou triste, porque possuía muita propriedade. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade eu digo para vocês, é difícil um rico entrar no reino do céu. Aí o negócio fica pior. E outra vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, se admiraram, dizendo, quem poderá se salvar? Meu Deus do céu, quem é que conseguirá ser salvo diante de uma palavra tão dura como essa? Porque aqui Jesus está deixando bem claro que aquele que retém o recurso, aquele que é rico de si mesmo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que tal pessoa entrar no reino dos céus. Agora olha o versículo 26, e aqui o negócio realmente ficou mais claro para nós. Olhando Jesus para ele, diz assim: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. O que é impossível aos homens que ele está falando? O que é impossível aos homens que o texto está falando? Diga comigo, um rico entrar no reino dos céus. Jesus disse que um rico entrar no reino dos céus é impossível aos homens, mas não é impossível a Deus. Agora, irmãos, o que é impossível aos homens? Muitas coisas que eram impossível hoje já não é mais. Por exemplo, fazer o cego ver. Hoje a ciência consegue fazer um cego ver, sim ou não? Um paralítico andar, hoje a ciência consegue fazer um paralítico andar. Um surdo ouvir, a ciência consegue, então já não é mais impossível aos homens. E tudo isso que eu citei, a ciência faz, e não é impossível aos homens. Mas um rico entrar no reino de Deus, isso é impossível aos homens. Você começa a compreender a seriedade, o peso dessa questão? Qual foi a conclusão dos discípulos quando Jesus disse
que nós precisamos nos converter da riqueza. Eles olharam para eles mesmos e disseram assim: meu Deus, e agora? Quem é que vai se salvar? Quem é que vai conseguir se salvar? Ninguém. O que nos impede de entrar no reino dos céus? Pensa. O que nos impede de entrar no reino dos céus? Pense. A nossa relação com a nossa própria riqueza é a primeira coisa que impede, na verdade, é a única coisa que impede. Por isso que a Bíblia diz que é a raiz de toda espécie de mal. É a base, é de onde brota a raiz, é de onde nasce o mal. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de maldade. Então a nossa relação com a riqueza faz a gente pensar que somos pobres. Agora você vai começar a entender. Quem se acha rico aqui? Eu quero ver, irmão. Tem coragem de levantar a mão? Quem se acha rico aqui? 1, 2, só 2, 3, 4, 5. Irmãos, a maioria não se acha rico. Sabe o que isso prova? Isso prova que a sua relação com a riqueza faz você pensar que você é pobre. Os mais espertos levantam a mão. Está começando a entender. Você vê como um negócio, o gatilho pega, raciocínio começa a funcionar. Eu gosto que você presta bem atenção para você pegar o que eu quero falar para você. Eu vou repetir. A nossa relação com a riqueza faz a gente pensar que somos pobres. Onde nós somos impedidos de enxergar o verdadeiro sentido das riquezas nas nossas vidas. Nós não entramos na dimensão do reino de Deus quando não entendemos. Enxergamos sempre riqueza no aspecto do poder. Não enxergamos a riqueza no que diz respeito à missão de Deus para as nossas vidas. Posso te fazer uma pergunta mais uma vez para te fazer pensar? Qual é a missão de Deus? Quem sabe qual é a missão de Deus? Pensa aí. Eu vou te ajudar a encontrar o caminho. A missão de Deus não é a nossa missão. A missão de Deus também não é a missão da igreja. Então pensa, qual é a missão de Deus? Eu vou mostrar para você no texto. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Falando de Jesus. Ele, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Essa é a missão de Deus. Formar alguém a expressa imagem da sua pessoa. Por isso que Gênesis 1:26, quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Enquanto Deus criava pela palavra, dizendo haja luz, haja firmamento, tudo pelo poder da palavra, havia uma expressão de poder nesse momento. Mas quando Deus quando Deus forma do barro com as suas próprias mãos, Ele modela o homem e Deus sopra de dentro dele o fôlego da vida sobre o homem. Agora é uma expressão da vontade e não uma expressão do poder. Eu vou repetir para você entender. Enquanto ele dizia haja luz, haja firmamento, haja aquilo, há uma expressão do poder. Mas quando ele sopra o fôlego dentro do boneco que ele fez com as próprias mãos, há uma expressão da sua vontade. O poder precisa estar associado a uma vontade
para que possa depois estabelecer-se um propósito. E o propósito só pode se cumprir quando existe um ser capaz de expressar, de revelar de forma visível a imagem de quem Deus é. E Cristo é esse homem. Cristo é essa perfeita imagem de quem Deus é. Então, a partir de Cristo, nós temos o modelo, nós temos o parâmetro, nós temos o protótipo para nos aperfeiçoar. Eu e você podemos nos tornar a imagem e a semelhança de Deus a partir do primogênito entre muitos irmãos, que é Cristo. Jesus é a semente da formação de Deus em nós. Gálatas 4,17, o apóstolo Paulo olha para os irmãos de Gálatas e diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, a nossa busca de cristianismo precisa ser a formação de Cristo em nós. Colossenses 1:27, Paulo diz: os quais Deus quis conhecer, fazer conhecer. Como? Os quais são as riquezas da sua glória, desse mistério entre os gentios. Qual que é? Cristo em vós, esperança da glória. Olha o que ele está dizendo: Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória. Como? Cristo em vós, Cristo em você. Cristo em você faz com que o mundo conheça quais são as riquezas da glória de Deus. Então nós estamos em formação para se tornar a exata expressão de quem Deus é. E como expressão de quem Deus é, esse homem, eu e você, que estamos em formação para se tornar a expressão de quem Deus é, precisa ser abençoador, precisa ser doador, precisa ser generoso. Esse é o homem que lança mão das suas riquezas para comunicar sobre uma vontade de Deus, expressando a sua natureza. Por isso que Tiago vai falar assim: mostra-me as tuas obras pela fé, porque a fé sem obras é morta. E eu mostro para você, Tiago diz, a minha fé capacitada pelas obras. E obras aqui, irmãos, não é trabalho missionário, liderança, organização, ONG, nada disso. Tudo que você move é uma obra. Todo projeto da sua vida é uma obra. Tudo que você inicia é uma obra. Tua vida é uma obra. A criação dos seus filhos é uma obra. Teu casamento é uma obra. E daí ele está dizendo assim: mostra-me pela sua obra, sua fé. Porque a fé sem obra é morta. Eu vou retificar. A missão de Deus é formar homens segundo a pessoa que ele é, ok? E esse homem é um homem rico, que lança a mão das suas riquezas para comunicar a vontade de Deus, cumprindo então o propósito. Vocês estão entendendo? Esse homem que Deus está formando, segundo a pessoa que ele é um homem rico, que lança a mão das suas riquezas para comunicar a sua vontade, expressando assim quem Deus é no cumprimento do propósito.
Ai, pastor, eu quero saber qual é a obra de Deus para a minha vida, qual é o meu chamado, qual é o meu ministério. Então tá, comece a amar. De forma sacrificial. Você vai cumprir o propósito. Você vai cumprir o chamado. Não, mas eu pensei que era para mim, sei lá, cantar, pregar, ser líder de qualquer coisa. Não. Você foi chamado para ser líder de si mesmo, começando liderando seu coração, entregando a Ele diante do altar, para que você viva de modo sacrificial, tocando o mundo à sua volta. Está aqui o cumprimento do propósito. Se você não viver isso, não adianta não cantar, não adianta não pregar, não adianta não liderar, não vai funcionar. Você vai fazer, pode até ter sucesso. Pode até ter sucesso pelo talento que você tem. Pode até prosperar pela capacidade eloquente, a elasticidade que existe em você no fazer. Mas diante do eterno Deus, as portas estarão fechadas da eternidade. Você está entendendo? Por isso que naqueles dias dirão assim: Senhor, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, fizemos sinais em teu nome. Eu falo, não conheço você. E aí você pensou que foi usado por Deus, mas você nunca foi usado por Deus. Você foi usado por você mesmo. Você é bom no que faz, realmente você fala bem pra caramba, as pessoas até pensam que você foi usado por Deus, mas você não foi usado por Deus, você que usou Deus. Quem está entendendo? Olha o que Jesus diz, Lucas, isso tem que ficar bem claro para nós aqui. Lucas capítulo 16, versículo 9. Jesus disse assim: usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Pois quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem é que confiará a vocês as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança ao que é dos outros, quem é que confiará a vocês o que é de vocês? Sabe por que Jesus fala sobre ser fiéis sobre o que é dos outros? Porque aquilo que Deus dá a você não é seu, Ele deu para que você semeie na vida dos outros. E se você não é fiel com o que é dos outros, não vai receber o que é de vocês, e o que é de vocês está guardado na eternidade. Você está entendendo? Nenhum servo pode servir dois senhores. Odiará um, amará o outro, se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus e servir o dinheiro. E aí, porque a gente interpreta a riqueza no sentido do poder, a gente nunca consegue se ver rico. Eu contei aqui outro dia para vocês, irmãos, eu fui, há uns anos atrás, eu fui na casa de um irmão que me convidou para orar por ele, lá em Martinhos. O cara morava num palácio de pedra, piscina olímpica, casa para funcionários no quintal. Pensa num cara com, não sei nem quantos carros tinha lá no quintal do cara. E aí quando você senta com a pessoa, ora por mim, nós estamos passando luta financeira, que não sei o quê. Irmão, a riqueza faz você pensar que é pobre. E porque você não entende a verdadeira expressão e sentido do que de fato é a riqueza. Todo homem foi criado rico. Todo homem foi criado rico para que ele possa ser a expressão de quem Deus é. Deus é rico. Então você já nasce abençoado, já nasce com riquezas, dons, virtudes, habilidades, inteligência, sentimentos, emoções, e tudo isso permite o homem ser a semelhança de Deus. Isso faz o homem um homem rico.
Mas o que falta para esse homem hoje? O que está faltando é uma identidade clara da natureza e do propósito e da vocação. Só isso que está faltando. Você fala, pastor, o que está faltando para mim é dinheiro. E eu digo para você, não é dinheiro. O que está faltando para você é identidade de natureza, propósito e vocação. Efésios 1,16, o apóstolo Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus por vocês, irmãos, lembrando de vocês, irmãos, nas minhas orações, para que o nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê a vocês o conhecimento e o espírito da sabedoria e da revelação, para que, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam e conheçam a esperança da sua vocação e saibam qual é a riqueza, saibam qual é a riqueza da glória de Deus e a herança nos santos. Paulo está dizendo o seguinte: igreja, eu estou orando por vocês para que a mente de vocês seja iluminada. Sabe o que ele está falando? Para que vocês amadureçam no conhecimento, para que vocês sejam destravados na mente, para que vocês não sejam só membros, né, de igreja, que frequentam um lugar, que pensa que Deus é o Deus que vai suprir a tua necessidade, mas que vocês comecem a entender o real sentido da sua vida, para que o seu entendimento seja iluminado com sabedoria e revelação, e os teus olhos do entendimento, que é a mente humana, sejam iluminados com a esperança da vocação. O que é vocação? A palavra vocação vem de duas palavras do latim, voca, tel. Voca, palavra, tel, Deus. Então vocação é a palavra de Deus para a minha vida. Então Paulo está orando para que a igreja seja iluminada sobre a palavra de Deus para você, ou seja, sobre a missão de Deus para você, para que você conheça a riqueza da glória e a herança nos santos. Aleluia. Para que você consiga acessar essas riquezas, porque elas estão disponíveis, para que você cumpra a vocação, para que você alcance a herança nos santos. Você está entendendo? Para nos fazer cumprir a vocação, é a missão de Deus. Eu preciso estar dentro da missão de Deus para cumprir a vocação. E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é fazer, de novo, alguém parecido com Jesus. O que acontece quando nós não entendemos? Quando nós não entendemos a missão de Deus, nós não entendemos o que Ele já nos fez ricos, que Ele já nos criou ricos. Riqueza essa que está associada a nos fazer alguém como Ele. Nós não entendemos isso, e por não entender isso, nós nos equivocamos na identidade, não sabemos quem somos, automaticamente também nos equivocamos no conceito da riqueza. E quando nós nos equivocamos no conceito da riqueza, automaticamente também nos equivocamos no sentido do propósito. E você não cumpre o propósito. A nossa visão de Deus é distorcida, irmão. É muito distorcida. A religião fez um bom trabalho. E as pessoas hoje têm uma dificuldade de viver o evangelho. E às vezes a gente acha que só porque é uma igreja, só porque prega Jesus, fala de Jesus, mas as pessoas não estão alcançando o propósito pelo qual existe. Por isso que Hebreus vai escrever que, irmãos, eu aguardo de vocês coisas melhores que acompanham a salvação, que vocês devem sair, se aprofundar, ir mais fundo, porque existem coisas melhores, você pode chegar mais longe do que isso. Você já conheceu sobre batismo, sobre salvação, legal, ótimo, o básico do básico, mas tem mais do que isso. Você precisa amadurecer, você precisa alcançar a perfeição. Quantos crentes de 20 anos você conhece aí que não mudou nada? É crente, 20 anos, mas não cresceu em nada, não melhorou em nada, não amadureceu em nada.
gente que continua magoado, gente que continua ferido, gente que continua mentindo, gente que continua enganando, gente que continua com os mesmos problemas, dizendo, não, é normal, eu já peço perdão, já eu me conserto, já me arrumo. Não tem frutificação, não mostra, não revela o Cristo durante o trajeto da sua história, porque tudo que vem em Deus é um resolvedor de problemas, é um saciador de carências, e Deus não é isso. O que a Bíblia diz? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente sabe o que é fé, irmãos? Porque parece que as pessoas estão mais presas na crença do que na fé. E existe uma diferença muito grande da crença e da fé. Uma diferença gigantesca. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Deixa eu pensar aqui uma forma de ensinar melhor. Deixa eu pegar um voluntário. Vem cá, Flávio, você que é mais carudo. Pula aqui. Fica aí. Esse é o Deus. Ó, papel de Deus. Deus Todo-Poderoso está ali, irmãos. O texto diz o quê? Como é que a gente interpreta Hebreus 11:6? Sem fé, impossível agradar a Deus. Ora, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele também é galardoador daquele que o busca. Olha só, pela fé, o texto, a gente interpreta isso. Pela fé, eu tenho que me aproximar de Deus. Ele está lá e eu tenho que chegar mais perto. Quanto mais perto eu chego de Deus, para que Ele seja galardoador, Ele vai me recompensar, porque eu busquei ficar perto. Não é isso que a gente interpreta quando lê esse texto? Então nós estamos aqui, Deus está lá. Aí eu vou para a campanha, levanta minha mão na adoração. Estou chegando perto, estou chegando mais perto. Aí dá uns tremelique, a gente sente um negócio assim, não, estou mais perto ainda. Deus está aqui. Eu estou chegando, Ele vai me abençoar. Me abençoa, Deus. Meu Deus do céu, agora sim. Estou cheio de poder. E eu vou pedir o que eu quero. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu estou buscando chegar perto de Deus. Pode sentar, Flavião. Se eu dissesse para você que está tudo errado essa interpretação. Quando a Bíblia diz se aproximar de Deus, não está falando de uma relação de tempo e de espaço. Porque Deus é onipresente, sim ou não? Irmãos, Deus está até com os ímpios. A Bíblia diz que Ele está em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então, se aproximar de Deus não é uma relação de tempo e espaço. Então, qual é o sentido da fé para se aproximar de Deus? Presta atenção. Qual é o sentido da fé para se aproximar de Deus, para dizer para Deus o que eu preciso que Ele me faça? Se Deus é onisciente, qual é o sentido da fé para a vida de uma pessoa, e aí eu vou classificar de carente, uma pessoa carente que se aproxima de Deus para conseguir a realização de qualquer coisa, sendo que Deus é onipotente? Eu vou responder com texto bíblico, Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para depois ser por Ele recompensado? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele a glória eternamente. Amém. Paulo deu um tapa na nossa fuça com esse texto, meu amigo. Quem é você para tentar alguma coisa e receber de Deus? Quem sou eu? Irmão, quem é que usou a fé
para chegar até o céu e conseguir alguma coisa que deseja de Deus? Quem? Lembra a história de Babel? Os caras construindo a torre para chegar até Deus e de lá conseguir então o que deseja. Quiseram, mas não conseguiram. Deus confundiu as línguas. Isso tem a ver com crença ou isso tem a ver com fé? Porque os caras, se for falar, né, de atitude, é um ato de muita coragem começar a construir um prédio que vai chegar até o terceiro céu, encontrar Deus. Se a gente for olhar no aspecto da atitude, a gente fala, esses caras tinham muita fé. Mas eu chamo isso de crença e não de fé. E tem gente que tem uma fé, uma crença tão forte, mas tão forte, você fala, meu, esse cara queria ter um pouquinho de fé, que a fé que esse cara tem, mas não é fé, é crença. Por quê? Porque fé, presta atenção, a verdadeira fé é para eu me tornar alguém próximo do que Deus é, não para que eu me aproxime de Deus, mas que eu me torne próximo daquilo que Deus é. A verdadeira fé me torna semelhante a Deus na minha natureza. Por quê? Porque eu fui feito por Deus com a missão de mostrar quem Deus é. Simples assim. Então a fé não é essa trajetória que nós aprendemos com a religião do carente que se aproxima de Deus para receber dele o benefício. Tiago 1:3 ele diz: sabemos que a prova da nossa fé vai operar em você a paciência, e essa paciência tem uma obra perfeita, para quê? Para que você se torne perfeito, completo, sem falta de nada, maduro. Olha só, a fé opera a paciência, que opera na minha vida um aperfeiçoamento para que eu me torne perfeito, irmão, completo, irmão, maduro, sem falta de nada. Não tenho mais carência, não tenho mais necessidade de nada. A fé me torna uma pessoa resolvida. Eu não preciso de mais nada. Uma pessoa madura, cheia do Espírito Santo, que anda com Deus, ele não dobra mais o joelho para ficar pedindo coisas das suas carências. Dobra o joelho para orar para o propósito de Deus, para cumprimento de propósito. Ele se torna intercessor de causas que não são suas mais. Porque a verdadeira fé é para que eu me torne um abençoador de todos aqueles que me buscam. De modo que todas as pessoas que se aproximarem de mim, eu me faço abençoador dele, como meu Pai é abençoador de todos que o buscam. João 12:45 diz o quê? Quem vê o Filho também vê quem? Vê o Pai. Então eu me tornei a imagem de Cristo. Eu também sou filho de Deus. Ele é o primogênito. Eu sou filho, eu sou a imagem e a semelhança do Cristo. E quem me vê a mim tem que ver o Pai. E se o Pai é abençoador de todos aqueles que o buscam, logo agora eu me tornei a imagem e a semelhança de Deus. Sou abençoador de todos aqueles que me buscam. Está dando luz ao entendimento? A fé não é a certeza de que a minha pobreza será suprida. Eu vou repetir. A verdadeira fé não é a convicção de que a minha pobreza será suprida. A verdadeira fé é a certeza de que a minha riqueza serve para suprir. A verdadeira fé não é a certeza de que eu vou receber alguma coisa, mas é a certeza de que eu já recebi. Deus nos enriqueceu para que nós fôssemos abençoadores. Aí você pode falar assim: ah, pastor, mas
não tem nada, e agora? A gente que não tem nada, que não consegue. E tem gente que acha até vergonhoso. Quem acha vergonhoso não ter nada? Ter que pedir ajuda. Vergonhoso. E não é vergonhoso não ter para mim. Não é vergonhoso. Sabe o que é vergonhoso? É alguém precisar de mim e eu não ter para oferecer. Isso é vergonhoso. E a Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus nunca serão envergonhados. Sabe por quê? Porque sempre que alguém se aproximar de você, ou sempre que você se aproximar de alguém, você terá condição de abençoar. Por quê? Porque aqueles que se aproximam de Deus nunca serão envergonhados, e você é a revelação de Deus na terra. Você é a imagem do Cristo. Você é a expressão exata de quem Deus é. Então isso é vergonhoso. Como é que um filho de Deus não tem para abençoar alguém? Porque quando nós somos filhos de Deus e nos aproximamos de alguém, ou alguém se aproxima de nós, nós sempre vamos ter o que ele precisa. Nós somos abençoadores daqueles que nos buscam. Você começa a entender o juízo de Deus, amado. O juízo de Deus não é contra a mesquinharia de quem fecha as mãos. O juízo de Deus não é contra simplesmente as pessoas que são desleixadas com as pessoas. Mas é porque corrompem a verdade de quem Deus é. A expressão de quem Deus é a doação, é a entrega. Por isso que quem fechou a mão, quem não foi ver o pobre, quem não foi servir o preso, quem não foi servir o necessitado, quem não vestiu o nu, o problema dele no juízo não é o fato dele ter sido mesquinho, mão de vaca. Não. O problema dele foi porque ele está corrompendo a imagem de quem Deus é. E Deus é sacrifício, Deus é entrega. Por isso que Romanos 1,18, Paulo vai dizer que é do céu que se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade na prática da injustiça. Como é que você detém a verdade? Como é que você detém a justiça praticando a injustiça? Impedindo. No juízo nós vamos prestar conta, não é do que nós fizemos de errado, nós vamos prestar conta do que nós não fizemos de certo. Poderíamos ter feito e não fizemos. Estava nas suas mãos o poder de fazer o bem e não fez. Por isso que a verdadeira fé não tem a ver com aquilo que eu poderia receber, mas tem a ver com aquilo com que eu me tornei. Consequentemente, com o que eu tenho para oferecer. Porque se eu me tornei, eu tenho para oferecer. A verdadeira fé é quando eu tenho a plena convicção da missão, da riqueza de Deus na minha vida. Mas está tudo invertido. Tudo invertido. As pessoas, em nome de uma crença confundida com fé, fazem da sua riqueza a sua missão. A minha riqueza é a minha missão. Então eu vou para a igreja fazer a campanha para prosperar de vida. Eu vou lá dar o testemunho do carro zero que eu comprei, que agora a minha casa tem um conforto para a glória de Deus. A minha missão é a minha riqueza. Não tem a ver com dividir, com compartilhar, com estender a mão. Tem a ver com conquistas, com posições alcançadas.
O nosso objetivo é se tornar o primeiro, ganhar prestígio entre a sociedade, ganhar um nome, ganhar fama, ganhar respeito. E aí a gente trabalha por tudo isso: dinheiro, fama, respeito, ostentação por riquezas, desejos carnais, soberba da vida. E aí o homem que pensa que está em Deus, mas está tonado, banhado de concupiscência, em nome de uma pseudo-fé, que eu chamo de crença, alimenta os seus desejos. Está tudo invertido. Porque o propósito de Deus é que Deus te enriqueceu para que você fosse como Ele. Como? Abençoador de todos aqueles que te buscam. E sabe qual que é a maior riqueza? A maior riqueza que alguém pode ter é ver. É ver. Por isso que Jesus disse assim: o filho faz o quê? O que vê o pai fazendo. A maior riqueza que você pode ter na sua vida é ver, irmão. Iluminação do entendimento, revelação da glória. Por isso que no texto original da pregação aqui para vocês hoje, os justos foram ver. Eles não fizeram nada mais do que ir lá ver o faminto, ir lá ver o preso, ir lá ver aquele que precisava de alguma coisa. Ele estava vendo, porque viu, enxergou, pôde fazer alguma coisa. E você faz quando você vê. Sabe por que não entendemos a missão de Deus para as nossas vidas? Porque os olhos do nosso entendimento estão cegos. Segundo Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, Satanás e seus demônios, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do Evangelho. O que é a luz do Evangelho, irmãos? O que é a luz do Evangelho, gente? A luz do Evangelho é que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Para quê, meu Deus do céu? Para que nós fôssemos abençoadores de todos aqueles que nos buscam, para nos tornar o quê? Pessoas plenas, pessoas sem carência, pessoas bem resolvidas, pessoas que não precisam de coisa alguma, porque são plenas, são completas em Cristo e não espera nada, não precisa de nada. Ela é que é abençoadora, não está em busca de bênção, está em busca de abençoar. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha aí. Se tiver a esposa do lado, marido, melhor ainda. Fala para a pessoa mais íntima que está aí do seu lado. Diga assim: eu não preciso que você me ame. Não preciso. Por que, pastor, você está falando isso agora? Oh, meu Deus do céu, agora o pastor vai pregar uma heresia. A Bíblia não fala que tem que amar? A Bíblia fala que tem que amar, mas a Bíblia não fala que você tem que requerer amor. Então você tem que amar, mas você não precisa requerer amor. Então eu não preciso que você me ame, eu vou te amar. Sabe por quê? Porque ainda quem está à espera de ser amado é carente. Eu vou repetir: aquele que ainda está à espera de ser amado é carente. João 3,16 diz o quê? Não preciso nem falar, você já deve conhecer esse texto. O texto mais famoso da Bíblia, João 3,16.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Por que parece que não temos vida eterna? Não, por que parece que a nossa vida é muito ruim? Porque é um bando de carente. Pegou? Porque somos um bando de gente carente, porque ainda está à espera de ser amado. E quem está à espera de ser amado, não conhece o propósito da missão nas suas riquezas. Porque as suas riquezas servem para uma única coisa: cobrir as suas carências. Por isso que o cara tem o dom, aí ele usa o dom para tentar satisfazer carência. Ele usa o dom para tentar ganhar dinheiro. Ele usa o dom para tentar ganhar fama, nome, prestígio. Trabalha, mas o propósito no fim é suprir a carência de alcançar um posto maior, um lugar de prestígio. E Jesus dizia o quê? Eu sou como aquele que serve. Quem é maior, quem está à mesa ou quem serve? Gente, eu sou como quem serve. Jesus é o cara da bandeja, está servindo a mesa. Por que ele se humilha a esse ponto? Porque quem não é carente não tem humilhação. Não é humilhação para alguém maduro, completo, pleno, carregar uma bandeja. Mas para alguém que não tem definição da sua identidade, é meio constrangedor esse negócio aí. É meio humilhante ter que ser rebaixado na carteira. É meio humilhante assim, sabe, pastor? Aí você vai receber um irmão na igreja e fala assim: ei. O pessoal fala: não, vou lá não, porque eu vou ser rebaixado na carteira. Que lá onde eu congregava eu era quase o vice do pastor. Aí agora não é qualquer lugar que eu vou mais não, porque não posso ser rebaixado na carteira. Tem gente que está presa a essas coisas, irmão. E posso falar uma verdade para você? Não tem nada mais carente nesse mundo. Não, vou repetir. Não tem nada mais desgraçado e carente nesse mundo do que crente. Eu estou mentindo? Crente é a raça mais carente que eu conheço. Gente que vive magoado porque não é bem resolvido. Por isso que não há justiça. Porque as pessoas usam as suas crenças para tentar satisfazer as suas carências. Então não entenderam que Deus te amou de tal maneira, olha só, de tal maneira que Deus deu o seu Filho por você. Você consegue entender a dimensão do amor com que você é amado, irmãos? Não, você não entendeu que você não precisa que alguém te ame, porque Deus já te amou e já te amou de tal maneira. Porque quando Deus faz de você a semelhança dele, irmãos, Ele não te fez como alguém que ainda precisa ser amado. Deus te faz a semelhança dele, porque agora você vai amar da mesma forma como Deus amou você. Porque nisto consiste o amor. 1 João 4,10. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho pela propiciação dos nossos pecados. Amados, considerando que Deus nos amou dessa forma, agora também nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. E normalmente não é assim que acontece. As pessoas usam os irmãos para satisfazer as suas carências.
Relações utilitárias. É assim, a gente se aproxima das pessoas que nós temos interesse de alguma coisa. Ou porque a gente meio que se dá bem ali, né? A conversa bate. Você fala, pô, legal, tá com fulano, pensa igual a mim. E aí vira o meu amigo e coisa e tal. Mas se você conhece alguém que não bate muito bem, que você não tem aquela liga e tal, você fala, não, eu não tenho comunhão com fulano não. Jesus em nenhum momento precisou ser amado. Você viu Jesus precisando ser amado? Em nenhum momento precisou ser amado, mas em todo o tempo Ele amou. Ao ponto que deu a sua vida por todos. É esse homem que Deus quer formar como seus filhos. Alguém que não faz nada, absolutamente nada, para satisfazer carências. Filipenses 2:3, não façam nada por contenda, nada por vanglória, mas tudo que você fizer por humildade. Como que eu faço isso? Considerando o outro, os outros superiores a nós mesmos, de forma que você não atende para o que é seu, mas você atende para o que é do outro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, algo que ele poderia se apegar, porque ele era Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e habitou entre nós. Aleluia! Olhe para Cristo, não precisou ser amado. Porque se a luz do Evangelho resplandecer no nosso entendimento, nós vamos fazer do nosso ventre, irmãos, escute, se a luz do Evangelho não resplandecer no seu entendimento, você vai fazer do seu ventre o seu Deus. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem, e a partir disso o homem fez do seu ventre o seu Deus. Aí sabe o que eu vejo no meio das pessoas? Da igreja? A igreja tem muito cativo. Lá fora tem muito preso. E aí eu começo a entender Isaías 61, que diz sobre a missão de libertar o cativo e o preso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Ele me ungiu, pregar boas novas. E aí ele fala assim, liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Sabe qual é a diferença de um preso e de um cativo? Parece que não tem nenhuma diferença. Mas tem. O preso é o que está nas mãos de Satanás, é o perdido. E o cativo é aquele que ele foi liberto da prisão, mas ainda é cativo na mente. E o cativo fala muito do crente que ainda não resplandeceu na mente, na luz do Evangelho. E o que faz uma pessoa livre da prisão viver cativa? Cegueira. Por isso que Paulo ora para que, iluminando os olhos do nosso entendimento, nós consigamos saber a esperança da vocação, qual é a riqueza da glória e da herança nos santos. E quando isso acontecer, no lugar de você fazer do seu ventre o seu Deus, escute, quando isso acontecer, no lugar de você fazer do seu ventre o seu Deus, do seu ventre vai fluir um rio de água viva, que vai brotar, que vai jorrar para a vida eterna. E você vai ofertar a sua vida pelos irmãos. Principalmente, não, essa você tem que pegar. Você vai ofertar a sua vida pelos irmãos. E principalmente por aqueles que não gostam de você. Tem mais um glória a Deus aí? Principalmente por aqueles que não gostam de você. O que prova que uma pessoa é bem resolvida com Deus? O que prova que uma pessoa é madura em Deus? Completa, sem falta de nada, sem carência.
O que prova, irmão? Quando você se dá bem com quem não gosta de você. Faça a reflexão agora. Porque se você é aquele que diz, putz, vim para a igreja hoje, aquele infeliz também veio. Vou atravessar o outro lado do corredor, porque não quero nem olhar para cá assim. Miserável. Misericórdia mesmo. E parece uma brincadeira que eu estou falando aqui, mas é verdade, isso acontece, irmão. No nosso meio acontece bastante. E não tem problema, eu só gostaria que você reconhecesse o quanto você precisa crescer em Deus. Porque essa é a prova de que você não é bem resolvido em Deus. Que não é. Irmão, já teve casos assim na igreja, das pessoas falar de acontecer assim, a pessoa me chamar em casa e falar, pastor, eu vou sair da igreja, não sei o que e tal. Eu falo, mano, por que você vai sair da igreja? Conta para mim qual é o problema sou eu, o problema é a visão, é que você não está concordando e tal. Aí a pessoa vai falar de um terceiro, fala, não, meu problema é com fulano lá, pastor, não suporto, não dá certo, fulano é assim, fulano é assado, eu acho que fulano é a travessão, fulano não sei o quê, fulano, pastor, eu não suporto, não dá, não consigo mais viver nesse ambiente, não sei o quê. Irmão. Aí eu oro, Deus me dá paciência agora nesse momento. Me dá unção de pastor. E tudo que eu quero é a unção do profeta. Naquele momento eu quero a unção do profeta, mas eu tenho que pedir a unção do pastor. Porque o pastor vai ter que apacentar, vai ter que, dar leitinho. Porque não está pronto ainda para o sólido. Aí você tem que ir lá, calma, irmão. Mas a minha vontade é a unção do profeta. É falar, vai te converter. Gente carente não para em lugar nenhum, em relacionamento nenhum, em amizade nenhuma, até na família, irmão, até no meio dos seus é problemático. Você não se dá bem nem com a própria mãe, nem com o pai, nem com o irmão, de tão carente que é. Porque vê defeito em todo mundo, ninguém nunca supre a sua expectativa, porque você sempre tem expectativa nos outros, como alguém que acha que precisa ser amado, reconhecido, valorizado, como alguém que acha que as coisas devem ser do jeito que você pensa. Por isso você não se dá bem. Mas vou falar uma coisa para vocês, esse trem no meio dos oficiais da igreja, eu vou tratar como profeta, não vou tratar como pastor. Nos irmãos da igreja, beleza, irmão, os membros da igreja, pastor, beleza, vou passar a mãozinha, vou dar um abracinho, vou dizer, não, nós estamos juntos. Mas, irmão, no meio dos obreiros, dos oficiais, de pastores, o chicote vai estralar, porque não dá para a gente caminhar no ministério com gente carente. Tudo bem para vocês? Se não tiver também, não posso fazer nada. A missão de Deus não é fazer de você uma pessoa amada, mas uma pessoa que ama como Ele amou. Amém? De modo que quem vê um filho, também vê o pai. Amém? Por isso que a riqueza maior é o poder de ir e vir. A riqueza maior é o afeto. A maior riqueza foi que Jesus falou sobre os caras irem ver o preso, irem ver o enfermo, irem ver o nu. O que você está fazendo com a sua riqueza de ir e vir? Porque o seu ir e vir é uma riqueza, irmãos. Aonde você vai, o que você faz, tem a ver com o seu ventre ou tem a ver com as riquezas da glória de Deus revelada ao mundo? Tudo que você faz, quem é o centro, quem está sendo recompensado, é você ou você está fazendo pelo outro, considerando o outro, considerando o valor do outro, conforme o texto que nós lemos?
É para você refletir. Perceba que na parábola Jesus não falou de milagres, Jesus não falou de curas, ele só falou de afeto, de quem se preocupou com quem estava pobre, padecendo. Porque ou você alimenta a sua carência, ou você usa a riqueza para alimentar, aleluia, para revelar a glória de Deus ao mundo. Sabe o que a gente faz? A gente entra no mérito. E Jesus não entrou no mérito. Ele não questionou porque estava preso. Ele não questionou porque o nu estava nu. Ele não questionou porque o pobre ficou pobre. Porque o enfermo estava enfermo, deve ter fumado a vida inteira, agora está aí com o pulmão arrebentado, aí problema dele, consequência, vai colher pelos seus pecados. A gente olha para um homossexual aidético e a gente diz, está pagando pelos pecados. Pronto. E ninguém pode pagar pelos pecados, irmãos. Cristo pagou pelos pecados, irmãos. Ele deu a sua vida lá na cruz e pagou pelos pecados. É um pecado quando você diz que alguém está pagando pelo pecado. Nós temos sim consequências dos nossos erros, mas o pecado foi pago por Cristo na cruz do Calvário. E por isso nós devemos olhar para os nossos irmãos com um olhar de compaixão e oferecer a ele a cura que ele precisa, oferecer a ele o alento que ele precisa, oferecer a ele o ombro que ele precisa, a mão amiga que ele precisa, justamente porque Jesus pagou o pecado por ele. Nós entramos no mérito da questão se a pessoa merece ou não. Eu não vou ajudar não, porque a pessoa não merece. Sabe por que eu não vou ajudar fulano, ciclano? Porque fulano está errado, então fulano não merece minha ajuda. Então nós entramos no mérito da questão, e isso nos coloca como adoradores do próprio ventre. Damos desculpa, encontramos as melhores das desculpas quando nós analisamos alguém. Se você analisa alguém antes de ajudar, você não ajuda. Estou mentindo? De modo que isso continua revelando que o seu ventre ainda é o seu Deus. Porque você ainda é presunçoso. Porque alguém que julga o mérito da questão tem a presunção de se fazer Deus. Porque quando eu digo que fulano não merece a minha ajuda, a presunção. Só que até Deus, revelado nas Escrituras, não faz isso. Porque Deus amou o mundo, olhou para o mundo, não havia um justo sequer. Todos pecaram, todos destituídos da glória de Deus. E aí ele amou o mundo de tal maneira, e nós não merecíamos. E a Bíblia diz que quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Pare de discutir o mérito das pessoas. Pare de dar desculpas para servir alguém, para não ajudar alguém. O nosso egoísmo só revela o nosso ventre. O nosso Deus é o nosso ventre. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus não precisou de ser amado. Ele apanhou. Ele foi furado. Ele foi pregado no madeiro. Ele amou até o fim. Ele não precisou de nenhum elogio. Ele não precisou de nenhum reconhecimento. Jesus nunca em nenhum momento disse: eu não sou valorizado. A religião ensina que a gente tem que se aproximar de Deus, mas eu digo para você, quanto mais longe de Deus você for, irmão, mais perto dos irmãos.
mais perto do pobre, do necessitado, do caído. Jesus foi tão longe do Pai que chegou um momento da vida dele que ele pensou que estava só, que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Ele foi tão longe para se tornar um sacrifício por amor das pessoas, que ele pensou que estava só. Vá longe de Deus o suficiente para estar próximo do pobre, do necessitado, do ferido, para revelar o Cristo em você, amigo. Esse é o meu clamor. Que você saia daqui nessa manhã com o entendimento iluminado, para viver o verdadeiro evangelho, as verdadeiras riquezas. Você não precisa ter muito, você só precisa ter um coração entregue já é muito. Você terá riqueza o suficiente para servir o propósito de Deus na terra. Fique de pé comigo, eu quero orar por você. Pode aplaudir a palavra de Deus, irmãos. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração e dê uma resposta para essa palavra. Eu sei que nós fomos confrontados aqui. Põe na mesa, expõe seu coração para Jesus. Peça para que Ele te transforme, para que Ele te ajude. Nós não somos capazes sozinhos, não. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá o fruto, que nos faz parecido com Deus. Peça para que Deus te transforme, te ajude.